finalmente nós vamos fechar o programa de hoje agora falando sobre o segundo amigo de Adrilles Jorge. Aquele que fez a orelha do livro do nosso poeta. Vou eu perder a O Pedro, mais conhecido como Bial. Paulinha, o ex-apresentador do BBB disparou contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Pois é, noite de eliminação no Conversa com Bial, exibido na madrugada dessa quinta-feira. Brincadeira, né? O programa tinha como foco ali debater a possibilidade de volta às aulas durante a pandemia. Mas quem acabou eliminado no paredão do texto de abertura do programa foi o presidente Bolsonaro. Vamos conferir aí o áudio do Bial. Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da Saúde e da Educação. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina. Mas acredite, isso ainda não é o pior. Como disse o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo. Pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona ficará marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo, de salões a lotéricas, viva os shoppings, comprar é vida. O imperativo de reabrir as escolas, último da fila, sequer mencionado. É com você, Adrilles! Muito bem. Adrilles, você acha que o Bial deveria chamar o Bolsonaro para uma conversa? Se ele quiser, se ele assim o desejar, eu acho que a gente pode esclarecer muitas dúvidas. O pior tipo de problema de uma amizade que se desfaz ou de uma possibilidade de conversa é a falha de comunicação. E a falha de comunicação se dá pela ausência. Se o Bolsonaro aceitasse o Bial conversar, quem sabe ele não pode se conciliar não só com o Pedro Bial, mas com a Rede Globo. A fala do Pedro Bial é praticamente institucional, né? Uma tradução do pensamento intrínseco da Globo. A gente tende a querer culpar algo ou alguém, e a pior tragédia é quando não há ninguém a se culpar. Você poderia ter evitado alguns danos, como poderiam ter evitado os governadores que foram os responsáveis por essa pandemia. Então é só deslocar a fala do Pedro Bial. O Jair Bolsonaro não teve nenhuma responsabilidade efetiva burocrática pelo combate à pandemia, a não ser na sua personagem, que falava que deveria absolutamente preservar vidas também pela economia. Não foi o Pedro Bial que abriu a economia matando mais pessoas. E nem a economia matou mais pessoas, porque, como eu disse no comentário anterior, o isolacionismo não tem nenhum tipo de comprovação eficaz em relação à diminuição, achatamento da curva de contágio. As pessoas saem por qualquer circunstância e elas são infectadas na saída, como provou a pesquisa de Nova York. Vamos lá, ponto por ponto. O Pedro falou que o ministro foi sabotado pelo Bial. Não, quem sabotou o combate ao coronavírus, Pedro, foi exatamente o ministro Mandetta, que mandou as pessoas ficarem dentro de casa aos primeiros sintomas. Isso sim, poderia ter salvo milhões de vidas. Foi o ministro Mandetta que predicou também esse isolacionismo estúpido, sem método e sem ciência. O Pedro falou que a economia livre poderia matar pessoas, mas a economia, ela salva vidas, como bem disse o presidente Bolsonaro. Se as pessoas perdem o emprego, se as pessoas perdem suas condições de vida, se as pessoas perdem mercado de trabalho, elas perdem não só saúde psíquica, como saúde econômica. A FAO, Pedro, o Banco Mundial, a ONU, prevêem todos, unanimemente, exatamente uma hecatombe triste, invisível a pessoas ricas como você, as pessoas ricas que trabalham na Globo, de pessoas miseráveis que vão morrer aos milhões. São centenas de milhões de miseráveis, de pessoas abaixo da linha de pobreza que não tiveram condições de se isolar, porque tinham que trabalhar num dia para comer no outro, e esse trabalho foi ceifado. Todas as instituições organizacionais internacionais preveem, de maneira cabal, que o isolacionismo estúpido que foi feito e que foi feito apologia da Globo com o Fique em Casa indiscriminado, vai causar muito mais tragédia que a própria Covid-19.
Isso é um preconceito de classe, de pessoas ricas, de pessoas abastadas, de pessoas globais, da Rede Globo, que mandou as pessoas ficarem em casa e sucumbirem em casa. Isso é um preconceito de classe em relação ao presidente que fala, por exemplo, da possibilidade de se alargar a informação em relação à vacina, cujos laboratórios se eximem de responsabilidade em caso de efeito colateral, vacina que não foi testada a longo prazo. É só essa ressalva que o Bolsonaro faz, Pedro. Ok. Eventualmente, numa sanha de demonizar a presidência da República, o Ministério da Saúde, particular. E você tem uma sensibilidade muito grande, você se equivocou, meu querido amigo. Muito bem. E para você, Joel Pinheiro da Fonseca? Adriles, cultive as suas amizades. Eu adoro. Amizades boas, amizades que podem te levar para o caminho da luz. Pare de repetir essas coisas inventadas de que o dano econômico vai produzir mais mortes. Peraí, calma aí, Adriles. Calma aí que você falou 3 minutos. Aguenta aí, vai lá, Joel. Sabe quantas pessoas morreram de fome por causa do coronavírus no Brasil durante a pandemia? 0. O governo, e daí na parte econômica, fez a parte dele. Distribuiu o auxílio emergencial para os muito pobres, para os mais miseráveis do Brasil. Você teve até um pequeno aumento na qualidade de vida e no consumo durante a pandemia, graças à transferência de renda que foi feita. Então, não é verdade. As pessoas não começaram a morrer de fome aqui no nosso país e nenhum outro país que fez a sua lição de casa, tá, do ponto de vista da gestão econômica da pandemia. A gente está lidando, sim, com uma pandemia cuja mortalidade foi altíssima no mundo inteiro, que aqui no Brasil superou as expectativas dos mais otimistas, que era mais uma SARS, uma doença passageira, não sei o que, não, pelo contrário, vamos chegar provavelmente a 200 mil mortes e, infelizmente, o governo federal, que devia ser possivelmente aí o player, né, o participante mais importante do combate à pandemia, se mostrou um sabotador. Tentou sabotar o que estados e municípios estavam fazendo, ele, com a sua palavra e com o seu exemplo, sabotou os impostos. Essa parte é importantíssima, divulgação de informações corretas. O Bolsonaro repetiu as previsões furadas de menos de 1.000 mortos. O Bolsonaro sabotou o isolamento, sabotou o distanciamento social, sabotou até o uso de máscara. Foi contra até o uso de máscara e até contra a vacina. A opinião pública contra as vacinas piorou nesses últimos meses, em grande parte, em larga medida, graças aos esforços qual a palavra que o acéfalo Jair Bolsonaro, a palavra do Bial, acéfalo Jair Bolsonaro começou a falar mal das vacinas. Está aí o resultado na opinião pública. Infelizmente, ele sabotou. Felizmente, ele não teve o poder total na mão. O que ele podia fazer, distribuir testes, por exemplo, falhou. Deixou os testes ali estocados, não fez a distribuição correta de testes. A cloroquina, ele fez. Só que a cloroquina, ele não devia ter investido centenas de milhões de reais. Era uma coisa ineficaz. Ele não devia ter gasto dinheiro público para produzir, distribuir, comprar do Trump a cloroquina que não nos salvou dessa pandemia, a pílula mágica na qual ele acreditou. O Bolsonaro é alguém que não acredita que problemas possam ser resolvidos com trabalho e inteligência. Ele quer a cura mágica. Infelizmente, ficamos na mão de alguém profundamente incompetente. Bial, você está certo. Bial, marca um almoço com o Adriles, Bial. Chama o Adriles para uma conversa aí e bota um pouco de consciência aí nele. Ok, Adriles, 30 segundos, Joel, a cura mágica que se revelou um veneno foi o isolacionismo. Os mortos realmente por miséria, fome, pobreza e desemprego não são visíveis agora. Eles vão se espalhar pelo ano de 2021. E não sou eu que estou dizendo isso. É a ONU, é a FAO, é o Banco Mundial que prevê centenas de milhões de mortes. É números, são números. Você tem 1 milhão de mortes por Covid-19. Dessas centenas de milhões, vai haver muito mais, só que esses números são invisíveis. Porque os pobres, né, são invisíveis. Os miseráveis são invisíveis. Foram 30 As pessoas segundos. que morrem diariamente Joel, você, são mais por favor, visíveis. 30 segundos. O governo sabotou os esforços de saúde pública. O Brasil foi um dos países mais mal colocados nessa lista. A gente poderia ter salvo dezenas de milhares de vidas se o governo federal tivesse feito a sua parte. Ele continua até agora a sabotar. Agora deu uma mostrinha aí de que talvez mude, vai querer vacina, mas chegou muito tarde e eu não duvido que ele ainda volte atrás e crie mais confusão. A gente precisa... Adriles, minha vez. A gente precisava de liderança consistente e clareza. A gente teve confusão, a gente teve fake news, a gente teve caos. Graças ao acéfalo, presidente da República. Chega. Ninguém aguenta mais ouvir vocês dois. Paulinha, por favor, tweets.